Freud vai falar assim, aquele que não teve um toque saudável na infância vai aceitar qualquer tipo de toque. Aquele que não teve validação das primeiras figuras de referência e amor vai procurar validação a vida inteira em outras pessoas. Hoje de manhã eu falava sobre dependência emocional e algumas pessoas me fizeram essa pergunta no direct, né? Por que algumas pessoas são dependentes da validação do outro? Eu sou dependente das pessoas me validarem, eu me preocupo muito com a opinião do outro. Mas por quê? Porque na fase em que você teria que ter sido validado pelas suas primeiras figuras de amor, de paternidade, de maternidade, você não foi. Então você vai seguir a sua vida buscando isso. O Freud vai dizer que a gente nunca se recupera do corte do cordão umbilical. E eu adoro essa história do Freud. Porque o Freud fala assim, imagina quando você estava no útero. Alguém respirava por você, pensava por você, tinha excreção por você, tudo por você. Você ficou 9 meses, good vibes, só no flow. Nascer já é um trauma. Por isso chama trabalho de parto. Você estava a 37, 38 graus de temperatura dentro da barriga de sua mãe. Você nasce num centro cirúrgico 14, 15, 16 graus, gelado. Um foco de luz deste tamanho em cima do seu olho. Você passou 9 meses sem abrir o olho. Já viu quando você sai do cinema, você tem dificuldade de enxergar? Imagina 9 meses no escuro. E aí você tem um foco de não sei quantos mil lumens na sua cara. Depois o seu pulmão tá colado, igual uma bexiga. Aí um médico dá um tapa no seu bumbum, você... Para respirar, o seu pulmão rasga e insufla. Ali começa o problema. Aí corta o cordão umbilical. E aí o Freud vai dizer, a gente nunca se recupera do corte do cordão. A gente vai passar a vida inteira procurando alguém que responda por nós, que sonhe por nós, que se responsabilize por nós, que viva por nós. Que era isso que a nossa mãe fazia por nós. E o Freud vai dizer, a gente vai passar a existência inteira com esse cordão na mão, tentando conectar isso em alguém. Querendo que alguém se responsabilize pela nossa própria vida, pela nossa própria história, pelas nossas próprias dores. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer. Agora, a sua vida é sua. Não há mais o que fazer. Então, aí está a dor de nascer. Aí está a dor de se desconectar de alguém que, mal ou bem, respondeu pela nossa existência durante muito tempo. Então você me pergunta, o que acontece quando isso não é bem realizado na infância? Nós vamos seguir pela vida feridos. Os primeiros 7 anos da nossa vida vão determinar todos os outros. No máximo, a gente vai polir, ressignificar, mas os primeiros 7 vão determinar. Então, se dentro dos primeiros 7 anos que eu deveria receber afeto, carinho, validação, força, firmeza para viver durante a vida, se isso não aconteceu, eu vou seguir frágil pela vida fora, eu vou seguir doente pela vida fora, eu vou seguir procurando validação pela vida fora e daí para frente. Me lembra de novo, até os 7 anos você forma o caráter. A personalidade. Aí depois até os 12, caráter. Porque são algumas idades assim, não é isso mesmo? Não é tão dividido assim, né? Sim, mas é uma lógica. Mas é uma lógica. É uma lógica. Toda a nossa história está sendo formada aí nesse período. O que é a diferença da personalidade e o caráter? O caráter, ele é moldável e o caráter tem a ver com aquilo que a gente está vivendo. O caráter a gente trata em terapia, a personalidade não. Quer dizer que até 7 anos o que deu errado ali, nem com uma terapia, nem se eu levar meu menino lá deu errado. Ele vai ressignificar. Meu pai não me amou, até os 7 anos meu pai era distante, Eu vou ter que te ensinar em terapia a ressignificar esse amor. Seu pai não te amou, mas você pode se amar. Seu pai não te deu atenção, mas você pode se dar a atenção que seu pai não te deu. Você pode se priorizar, percebe que você não se prioriza. Percebe como você replica o que aconteceu na sua infância e aí você vai ressignificando. Vai apagar o fato? Não, só vai deixar de doer. A cicatriz vai permanecer. Entendi. A cicatriz sempre vai ficar lá. Vai, só vai deixar de doer. Você ressignifica. Isso aí as pessoas falam exaustivamente. André, por que eu repito situações? Eu tenho dedo podre, especialmente mulheres. Eu escolho sempre homens que me tratam mal, homens abusivos, homens com o mesmo padrão. É só você entrar na história de vida dela que você vai ver que ela está tentando resolver o relacionamento dela com o pai dela. Ela está resolvendo um padrão de amor lá de trás. E aí ela tem essa repetição, que a psicanálise vai falar sobre isso o tempo todo, o retorno do recalcado. Você vai repetindo, até se resolver.
O dia que você resolver, você para de repetir. Como que eu resolvo? Ressignificando em terapia. Mas vai apagar a situação minha com meu pai? Não, essa aí ficou lá. E será que eu vou saber que eu consegui reparar isso aí? Não, e Vai, a porque minha você para de pergunta é repetir. junto. Mas é assim, eu não consigo sozinho. Eu necessariamente vou precisar de um tratamento. Ou eu consigo, talvez com entendimento... Acho que consegue sozinho, é mais difícil. Boa pergunta. Você acha? Não é com tratamento, é com a tomada de consciência. Eu não sou vaidosa de dizer que isso vai resolver sempre em terapia. Tem gente que resolve na igreja, tem gente que resolve com coach, tem gente que resolve no encontro de PNL. Tomada de consciência. Passou pela tomada de consciência, você vai conseguir resolver. Mas precisa tomar consciência. Por que a terapia é talvez a mais divulgada? Porque a terapia torna conteúdos inconscientes conscientes. O papel da terapia é esse. Esse não é o papel da igreja, do coach e das outras perspectivas. Mas acontece? Acontece. Tem gente que vai para um encontro lá de não sei o que lá e toma consciência de um monte de coisa e muda. Às tá vezes, tudo bem. eu entendi. Tipo assim, às vezes eu trocando uma ideia com uma amiga ou com um amigo, ele fala, nossa, assim, você fala, caramba, é isso que eu não faço, né? Tipo assim, Isso. mas a Tomada terapia de seria o consciência. melhor caminho, né? O remédio mais eficiente. Até um podcast. Às vezes alguém tá aqui nos assistindo e fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu repito isso pela minha situação lá atrás. É porque às vezes você tem um autoconhecimento e você acha que tá curado com aquilo lá. E sei lá, a cicatriz tá lá, né? Alguém resolve... Sabe que você tem aquela cicatriz e resolve mexer nela. Ela é mais fácil dela abrir ali. Uma coisa, Rodrigão, é tomar consciência. Outra coisa é ressignificar. Ah, eu sei que o meu pai não foi um pai presente. Ótimo, tomei consciência. Mas e aí? O buraco ainda tá Se eu aberto, não né? A ferida ressignifico- ainda tá... Não adianta nada. Então não basta tomar consciência. Eu preciso ressignificar. Meu pai não foi um pai presente. Vou falar de um caso, do meu caso específico. Meu pai, 7 filhos. Gente, muito difícil. Só ele trabalhava em casa. Não dava tempo desse pai dar atenção para todo mundo. Então meu pai mal sabia a nossa data de nascimento. Então foi um pai ausente por questões contextuais do que ele vivia. Tomei consciência disso, mas o que eu vou fazer com isso? Na vida adulta eu preciso ressignificar isso. Meu pai não me deu atenção devida, eu preciso me dar. Eu preciso parar de ser salvadora da pátria. Eu preciso parar de colocar as necessidades dos outros sempre à frente da minha. A atenção que meu pai não me deu, eu preciso me dar. Eu tenho necessidades. Eu preciso me acolher, já que eu não fui acolhida lá atrás. Ressignifiquei. No momento em que eu paro de viver pelos outros e passo a olhar um pouco pra mim, agora eu ressignifiquei. Mas você tem certeza que tá ressignificando? Você conseguiu fazer isso aí? Ressignificar? Nesse sentido eu tenho, porque hoje é primeiro eu, depois o samba. Se eu mexer com você e em algum momento eu falar, pô, André, você é assim porque seu pai te abandonou. Por isso que você é assim. Não, você não vê que você é assim por Por isso que isso. você é desse jeito aqui, ó. Se você tivesse pai, você não era assim, não. Você pode ter certeza. Você tá assim que seu pai não teve com você. Pode até que doa, mas não vai sangrar. Você deu um exemplo muito bom da ferida, Rodrigão, e aí é muito bom a gente falar sobre isso até por conta de feridas emocionais. A ferida emocional é como se você tivesse queimado um braço. Já viu quando a gente queima, especialmente queimaduras extensas, a pele que nasce, a cicatriz, a pele é fininha. Já viu queimadura? A pele é fininha. Ou seja, ali é uma área mais frágil. É uma área que eu tenho que ter mais cuidado. Eu tinha um amigo que ele derramou óleo quente no braço quando era pequeno, teve queimadura 3º grau. Recuperou, mas a pele inteira do braço era fininha. Então era um braço que ele tinha mais cuidado, se a gente ia brincar, ele já punha esse braço mais pra cá. Ele ficava o tempo todo atento naquele braço, porque ele sabia que aquilo ali era uma região mais frágil pra ele. Então ele se cuidava mais em relação a isso. Assim são com as nossas feridas emocionais. Elas estão cicatrizadas, mas eu não posso me expor.